Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 1,2 milhão de pessoas vivem com alguma forma de demência e 100 mil novos casos são diagnosticados por ano no Brasil. O que você faz para exercitar a sua memória? Eu costumo ler, estudar bastante, ajuda muito. Normalmente eu não exercito a minha memória, eu só existo, não faço exercício para memória não. Às vezes eu leio, tem alguns jogos também e sobretudo estudar, mas eu deveria exercitar mais minha memória. De acordo com estimativas da Alzheimer Disease International, o número de casos pode chegar a 74,7 milhões em 2030 devido ao envelhecimento da população mundial. Esse cenário mostra que a doença caracteriza uma crise global de saúde e que deve ser enfrentada. Quem irá nos ajudar a entender mais sobre este assunto é a neurologista Paula Ravena. Paula, seja muito bem-vinda. Obrigada. Conta pra gente, a doença de Alzheimer é comum nos dias de hoje? Sim, a doença de Alzheimer é a principal demência, a mais prevalente, tanto em níveis nacionais como a nível mundial. Não é a única e é muito importante as pessoas entenderem isso, porque elas entendem como demência, como Alzheimer, como a única causa, e a gente apresenta várias outras causas. Causas de demência rapidamente progressiva, demência precoce, demência irreversível. Então, não quer dizer que demência é sinônimo de Alzheimer, mas sim, é a demência mais prevalente no mundo. E quais são os sintomas e os sinais dessa doença? Então, primeiro, as pessoas têm que entender o que é o conceito de demência e depois, especificamente, a sintomatologia do Alzheimer. O conceito demência vem perda da função global do paciente, ou seja, se ele tinha certas habilidades e o cotidiano dele ele resolvia de determinada forma, na demência ele vai perder essa capacidade. Então, coisas que ele conseguia fazer, ele vai deixar de conseguir fazer. Então, isso vai depender muito também do nível de escolaridade e da complexidade que é o dia a dia do paciente. Por exemplo, se você tem pacientes que o dia a dia é mais rotinas domésticas, então aí ele começa a esquecer a panela no fogo, a esquecer de fazer a compra, esquecer de pagar uma conta, esquecer de dar comida para um bichinho ou de aguar uma planta. Se for um paciente com um dia a dia mais complexo, com um nível de escolaridade um pouco maior, onde ele tem várias outras habilidades, talvez essa perda pode ser sutil e demore para a família perceber. Mas demência, primeiramente, é uma perda da funcionalidade prévia do paciente. Na demência de Alzheimer, principalmente, ela se inicia com perdas de memória, então déficits amnésticos. Então ele começa com perda de memória recente e à medida que a patologia aumenta, evolui, progride, ela começa a atingir todo o cérebro. Então aí ele começa a atingir outras habilidades, atenção, linguagem, cálculo. Então aí já começa a ter uma dimensão muito maior. E conta pra gente como é feito o diagnóstico e o tratamento. Então, atualmente o diagnóstico de doença de Alzheimer ainda é clínico. Por quê? Está vendo aí muito nas redes sociais, vamos fazer um teste para ver se eu vou ter Alzheimer. Não. Existe sim testes genéticos, existe sim exames realizados no líquor, que é um líquido que a gente retira da coluna e manda examinar, mas esses exames eles não fazem diagnósticos e atualmente eles são usados mais a nível de pesquisa. Portanto, o diagnóstico atual da doença de Alzheimer de maneira clínica e difusa é clínico, é dado pela história e pela avaliação neuropsicológica desse paciente, além de exames laboratoriais e de ressonância magnética do encéfalo, que visam não fazer o diagnóstico da doença de Alzheimer, mas excluir outras causas de demência. E qual seria o tratamento? Então, o tratamento,
Primeiro, hoje a gente não dispõe de um tratamento que barre o processo neurodegenerativo da doença. Então, eu não tenho hoje um tratamento que vai estabilizar a doença e ela não vai progredir, e muito menos eu ainda não tenho um tratamento que naqueles pacientes a qual a gente julgue que tem mais possibilidade de vir a desenvolver, eu também não tenho para esse paciente um tratamento que eu possa dar e fazer com que ele evite de ter. O que eu tenho disponível hoje na neurologia a nível mundo são medicações que amenizam os déficits. Então, assim, deixam os sintomas mais leves, mas inevitavelmente a doença vai progredir. E como prevenir a doença? Então, o principal fator de risco para a doença é o envelhecimento. Então, só por aí a gente já não tem como a gente fazer nada nesse fator de risco. O que pode ser feito a fim não só de prevenir, mas caso você desenvolva a doença, essa sintomatologia tenha menos impacto no dia a dia do paciente, o que a gente pode fazer? Exercício físico, não importa qual, para o cérebro não faz diferença qual que seja, mas que seja pelo menos aí 3 a 5 horas semanais. Reserva cognitiva, o que é isso? Aprender alguma coisa nova. Vale qualquer coisa que o paciente tenha aptidão, mas o que tem uma comprovação maior é instrumento musical. Então, se você sempre teve vontade de aprender algum instrumento, quando aposentar é uma grande oportunidade para aprender uma nova língua, mas vale aprender qualquer coisa. Então, a reserva cognitiva, o exercício físico, controle dos fatores de risco cardiovasculares, então hipertensão, diabetes, colesterol alto. E também é importante uma dieta mais equilibrada, rica em legumes, frutas e peixes, né? Tentando evitar as frituras e o excesso de carboidrato. Então, e principalmente um sono regular, uma boa qualidade de sono e também controle de doenças como, por exemplo, depressão. Isso é tudo em conjunto, que você pode ver que o resumo disso tudo é uma qualidade de vida, ajuda a gente a retardar um possível aparecimento e, caso ela apareça, que essa sintomatologia seja menos impactante no dia a dia do paciente. É importante orientar os familiares a conviver com o paciente. Como deve ser essa convivência? Então, uma coisa que eu sempre chamo atenção é que o cuidador, ele adoece junto com o paciente. Então, o cuidador, ele também precisa de cuidado, porque o dia a dia do cuidador com esse paciente é muito estressante, porque você vai ter dificuldades para dar banho, para alimentar, para tirar de casa. Aquela pessoa que você tanto ama, que você está cuidando, nem sequer te reconhece. E muitas vezes pode ser agressivo com o próprio cuidador. Então, primeiro, o que eu oriento é amor, paciência e principalmente dentro de um contexto familiar maior, tentar dividir, né? Não sobrecarregar um filho, tentar dividir, ter aquele cuidador que é o mais do dia a dia, ter os momentos para ele ter mais tranquilo. Mas assim, por exemplo, o paciente, a agressividade, tem que ter paciência e notar que não é pessoal aquela agressividade do paciente. Então, ter jogo de cintura, sabedoria, muda o foco, dá um passeio, a hora do banho, tenta criar uma forma mais amigável, não reconhece o ambiente, dá a volta na esquina, volta e tenta entrar novamente. E aí também, sempre nas consultas neurológicas, está anotando as dúvidas e as maiores dificuldades que a gente vai orientando algumas medidas que podem ser feitas no dia a dia para deixar mais ameno esse cuidado. Paula, muito obrigada pela sua participação. À disposição, muito obrigada. Então, pessoal, se você conhece alguém com esses sintomas, fique atento e procure ajuda médica para conseguir fazer o diagnóstico precoce. Aqui é Isabel Fidelis, da Univale TV, a TV que te conecta ao conhecimento.